franquia Pânico na Floresta, Wrong Turn, é um marco do subgênero terror de sobrevivência, survival horror. A história gira em torno de um grupo de pessoas que, por diferentes motivos, acaba ficando preso nas florestas remotas da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Aqui está o conceito central que move a trama. O enredo principal: tudo começa quando os protagonistas pegam um atalho ou sofrem um acidente em uma estrada isolada. Eles logo descobrem que não estão sozinhos, a floresta é habitada por uma família de canibais deformados. Essas criaturas são o resultado de gerações de consanguinidade, incesto e exposição a resíduos químicos de minas locais, o que lhes conferiu deformidades físicas extremas, resistência à dor e habilidades de caça predatória. Os vilões: o antagonista mais icônico da série é o Three Finger, Três Dedos, que aparece em quase todos os filmes originais. Ele e seus irmãos, como Sawtooth e One Eye, utilizam armadilhas rústicas, como cabos de aço em estradas e armadilhas de urso para capturar viajantes. Eles não matam apenas por fome, mas também por uma espécie de esporte cruel. Evolução da franquia: a série de filmes seguiu caminhos diferentes ao longo dos anos. Pânico na Floresta 2003, o filme original, estrelado por Eliza Dushku e Desmond Harrington. É focado no suspense e na fuga desesperada de um grupo após baterem os carros em uma estrada de terra. Sequências: 2007 a 2014. Os filmes seguintes, do 2 ao 6, focaram mais no estilo slasher e no gore, violência explícita, explorando as origens da família e atacando reality shows, grupos de amigos em acampamentos e até hospitais psiquiátricos. O reboot 2021, intitulado Pânico na Floresta, A Fundação. Este filme mudou a mitologia. Em vez de mutantes canibais, os vilões são uma comunidade isolada e primitiva chamada A Fundação, que vive nas montanhas desde antes da Guerra Civil Americana e pune quem invade seu território. Curiosidades: maquiagem. O visual dos mutantes no primeiro filme foi criado por Stan Winston, o lendário artista de efeitos especiais responsável por Jurassic Park e Terminator. Localização: embora a história se passe na Virgínia Ocidental, a maioria dos filmes foi gravada no Canadá, Ontário e Manitoba, ou na Bulgária, devido aos custos de produção. Samara Morgan, a icônica antagonista da franquia O Chamado, versão americana baseada no filme japonês Ringu, é uma tragédia marcada por sofrimento, rejeição e uma sede implacável de vingança. Aqui estão os pontos centrais da sua origem. O nascimento e a rejeição. Samara nasceu com habilidades paranormais conhecidas como termografia projetada, a capacidade de queimar imagens e pensamentos em superfícies ou mentes de outras pessoas. Sua mãe biológica, Evelyn, percebeu que a bebê não era comum, e após ter visões perturbadoras tentou afogá-la para salvá-la do mal que ela carregava. Samara acabou sendo enviada para um orfanato e depois adotada por Anna e Richard Morgan, criadores de cavalos na Ilha Moesco. O horror na Ilha Moesco. A vida com os Morgan foi curta e traumática. Os poderes de Samara causavam visões terríveis e insônia em sua mãe adotiva, além de levar os cavalos da fazenda à loucura e ao suicídio. Desesperados, os pais a trancaram em um celeiro, onde ela era forçada a dormir em um sótão frio, longe do contato humano. O poço? Eventualmente, Anna Morgan, levada ao limite pela influência psíquica da filha, levou Samara até um poço isolado. Ela asfixiou a menina com um saco plástico e a jogou no fundo do poço, fechando a tampa logo em seguida. No entanto, Samara não morreu imediatamente. Ela sobreviveu por 7 dias na escuridão, tentando escalar as paredes úmidas, o que explica por que suas unhas foram arrancadas, até finalmente sucumbir. A maldição da fita. Após sua morte, o espírito de Samara usou sua habilidade de projeção para criar a famosa fita de vídeo. O vídeo é um conjunto de imagens simbólicas do seu sofrimento e dos momentos finais de sua vida. A regra dos 7 dias. Assim como ela sobreviveu 7 dias no poço, aquele que assiste à fita recebe um telefonema dizendo 7 dias e morre ao final desse prazo. O ciclo. A única forma de escapar da morte é fazer uma cópia da fita e mostrá-la a outra pessoa, espalhando o sofrimento de Samara. Como ela mesma diz metaforicamente, ela nunca dorme, e sua dor não tem fim. A criatura central da franquia Olhos Famintos, Jeepers Creepers,
É um demônio milenar conhecido apenas como The Creeper. Diferente de outros ícones do terror que possuem uma origem humana clara, como Jason ou Michael Myers, a história do Creeper é envolta em mistério, focando mais em sua natureza biológica e seu ciclo de caça. Aqui estão os pontos principais sobre a origem e as regras dessa criatura. 1. O ciclo dos 23 dias. O Creeper segue uma regra biológica rígida e aterrorizante. Ele desperta a cada 23 primaveras para se alimentar durante exatamente 23 dias. Após esse período, ele entra em um estado de hibernação profunda, geralmente em locais escondidos ou subterrâneos, onde permanece dormente até o próximo ciclo. 2. Você é o que você come. A característica mais marcante da criatura é sua capacidade de regeneração por meio do consumo de órgãos humanos. Ele não come apenas por fome, mas para substituir partes de seu próprio corpo que estão danificadas ou envelhecidas. Se ele perde um braço, ele come um braço humano para que um novo cresça no lugar. Se ele precisa enxergar melhor, ele consome os olhos de uma vítima. Ele seleciona suas presas através do medo. Ao farejar o pavor das pessoas, ele consegue identificar qual órgão daquela pessoa está saudável e pronto para ser absorvido. 3. Anatomia e habilidades. Embora pareça um homem vestindo um sobretudo e um chapéu de abas largas, para se camuflar entre humanos à distância, sua verdadeira aparência é monstruosa. Asas. Ele possui grandes asas escondidas sob o casaco, permitindo que voe em altas velocidades. Armas. O Creeper é um artesão macabro. Ele fabrica suas próprias armas, como adagas e shurikens, feitas a partir de ossos e carne humana. Veículo. Ele dirige um caminhão de carga antigo e enferrujado, um Chevy COE 1941, com a placa personalizada Beatingeu, uma abreviação para Be Eating You, ou Vou Te Comer. 4. Origem misteriosa. Embora os filmes nunca tenham dado uma resposta definitiva sobre de onde ele veio, materiais suplementares e rascunhos sugerem que ele é uma entidade antiga que existe há milênios, possivelmente de origem sobrenatural ou demoníaca, que sobreviveu ao longo da história adaptando-se a cada nova era para continuar sua colheita. Resumo da lenda. O Creeper não pode ser morto facilmente, pois quase qualquer dano que ele sofra pode ser curado se ele encontrar a peça de reposição certa em uma vítima. A única defesa real contra ele é sobreviver aos 23 dias de seu ciclo até que ele seja forçado a dormir novamente. Diferente de vilões como Freddy Krueger ou Jason Voorhees, o Ghostface não é uma pessoa específica com poderes sobrenaturais, mas sim uma identidade assumida por diferentes assassinos ao longo do tempo. A história do Ghostface é, na verdade, a história da máscara e do legado de sangue que ela carrega. Aqui estão os pilares dessa trajetória. 1. A origem real, o estripador de Gainesville. O roteirista Kevin Williamson criou o Ghostface inspirado em um caso real, Danny Rowling, o estripador de Gainesville, que aterrorizou a Flórida em 1990. Rowling entrava nas casas das vítimas e cometia crimes brutais, gerando um clima de paranoia que Williamson usou para escrever o roteiro original. A máscara em si foi encontrada por uma produtora do filme em uma casa abandonada enquanto buscavam locações. Era uma fantasia de Halloween barata chamada The Peanut Gallery, fabricada pela empresa Funworld. 2. A origem na ficção, o crime de Woodsboro. Na cronologia dos filmes, tudo começa com Billy Loomis e Stu Macher. O plano: Billy queria vingança contra a mãe de Sidney Prescott, Maureen, que teve um caso com o pai dele causando o divórcio de seus pais. O legado: Billy e Stu criaram o personagem Ghostface para transformar seus crimes em algo parecido com um filme de terror da vida real. Eles usavam um modificador de voz para que qualquer um pudesse soar como o assassino, criando o mistério de quem está sob a máscara. 3. As motivações variadas. Ao longo dos 6 filmes, mais de 10 pessoas já vestiram o traje. As motivações geralmente giram em torno de vingança pessoal, membros de famílias destruídas querendo revanche contra Sidney ou os novos sobreviventes, fama e internet, pessoas querendo se tornar celebridades virais ou estrelas de seus próprios filmes de terror, fanatismo tóxico, fãs obcecados pela franquia de filmes dentro do filme Stab, que ficam revoltados com os rumos da história e decidem corrigir a realidade cometendo novos assassinatos. 4. Características do personagem. Embora o assassino mude, o comportamento do Ghostface é icônico e constante. As ligações,
Ele sempre telefona para as vítimas antes de atacar, usando jogos psicológicos e perguntas sobre cinema. A voz. Em todos os filmes, a voz ao telefone é dublada por Roger L. Jackson. Curiosidade: os atores no set nunca viam Roger. Ele ficava escondido falando com eles de verdade pelo telefone para aumentar o realismo do medo. A humanidade, o Ghostface é atrapalhado. Ele tropeça, leva chutes, cai de escadas e apanha. Isso o torna assustador de um jeito diferente. Ele é uma pessoa real, movida por obsessão e ódio, que pode ser morta, mas que sempre será substituída por outro imitador. 5. O simbolismo. O Ghostface representa a ideia de que o mal pode vir de qualquer lugar, do seu namorado, do seu melhor amigo, ou até de um parente. A máscara é um véu que permite que pessoas comuns liberem seus instintos mais violentos, sob o pretexto de estarem seguindo as regras de um filme. A serra elétrica. Diferente de vilões sobrenaturais, o horror de Leatherface reside no fato de ele ser um homem com graves deficiências mentais, manipulado por uma família canibal e disfuncional. A origem e a família. Leatherface vive em uma área rural isolada do Texas. Ele não mata por maldade pura ou vingança pessoal, mas sim por medo e obediência. Ele é o executor da família Sawyer, uma linhagem de ex-trabalhadores de abatedouros que, após a automação da indústria de carnes, passaram a caçar e consumir seres humanos para sobreviver. Os principais membros da família incluem Drayton Sawyer, o cozinheiro, o patriarca que mantém a fachada de normalidade. Nubbins e Chop Top, seus irmãos instáveis e sádicos. Vovô, um antigo mestre do abatedouro, adorado pela família. Por que Leatherface? O apelido vem do fato de ele usar máscaras feitas de pele humana. De acordo com o roteiro original e as interpretações de Tobe Hooper, o criador, Jed usa as máscaras para expressar sua personalidade ou humor no dia, já que não possui uma identidade própria. 1. A máscara de matar, usada durante o trabalho doméstico e a caça. 2. A máscara da velha senhora, usada quando ele está em um modo mais doméstico ou submisso. 3. A máscara de jantar, maquiada, usada para ocasiões especiais com a família. O massacre de 1974. A história mais famosa ocorre quando um grupo de jovens fica sem gasolina no Texas e acaba na propriedade do Sawyer. Leatherface os elimina um a um, utilizando um martelo de abatedouro e sua icônica motosserra. O filme termina com a famosa cena dele girando a motosserra sob o sol do Texas, frustrado após a fuga da única sobrevivente, Sally Hardesty. O homem por trás do monstro. Leatherface é frequentemente descrito como uma criança em um corpo de gigante. Ele não fala, comunica-se apenas através de grunhidos e gestos. O verdadeiro terror vem da sua total falta de compreensão moral. Ele vê o abate de humanos da mesma forma que via o abate de gado, agindo sob a pressão psicológica constante de seus irmãos, que o agridem verbal e fisicamente para mantê-lo sob controle. O palhaço dançarino é uma das entidades mais icônicas e aterrorizantes criadas por Stephen King no romance It a Coisa, 1986. Embora ele apareça como um palhaço para atrair crianças, sua verdadeira natureza é muito mais antiga e complexa. Aqui está um resumo da trajetória dessa criatura. A origem cósmica. Diferente do que muitos pensam, Pennywise não é um fantasma ou um humano que enlouqueceu. Ele é uma entidade interdimensional que existe desde antes da formação do nosso universo, vinda de um vazio conhecido como o macrocosmo, ou Deadlights Luzes da Morte. Sua forma real é impossível de ser compreendida pela mente humana. Quem olha diretamente para as luzes da morte, geralmente morre ou fica em estado catatônico. A chegada à Terra. Há milhões de anos a coisa caiu na Terra como um meteoro, caindo exatamente onde, séculos depois, seria construída a cidade de Derry, no Maine. Ela permaneceu em hibernação profunda, até que os humanos começassem a povoar a região. A partir daí, um ciclo macabro se estabeleceu. Ciclo de alimentação. A criatura desperta aproximadamente a cada 27 anos. O banquete. Durante cerca de um ano, ela se alimenta de crianças e depois volta a dormir. A influência. Pennywise exerce um controle mental sobre Derry. Os adultos tendem a ignorar as tragédias e a violência, permitindo que a criatura casse sem ser incomodada. Por que um palhaço? A criatura é um metamorfo.
ela assume a forma do que mais assusta sua vítima, pois acredita que o medo tempera a carne, tornando o sabor mais suculento. A forma de Pennywise foi adotada porque palhaços são eficazes para atrair crianças e, ao mesmo tempo, podem ser bizarros o suficiente para gerar pavor. O Clube dos Otários. A história de Pennywise é marcada pelo seu confronto com 7 crianças conhecidas como o Clube dos Otários. 1. Em 1958 ou 1989 nos filmes. Eles conseguem ferir a criatura no esgoto, forçando-a a hibernar antes da hora. 2. 27 anos depois. O grupo retorna a Derry, já adulto, para cumprir a promessa de derrotar a coisa definitiva.